Sejam bem-vindos aqui à sessão aqui da Globo. A gente vai estar apresentando hoje o nosso último trabalho, né, de pesquisa, que é um sistema que a gente chama de AIDA. É um sistema para geração de mídia utilizando inteligência artificial. Antes disso, a gente vai se apresentar, né? Eu sou o Júlio, eu sou cientista da computação, tenho uma especialização em sistemas distribuídos, trabalhei praticamente a minha vida toda com pesquisa e inovação, e hoje eu sou pesquisador sênior do MediaTek Lab na Globo, e com interesse mais em inteligência artificial, processamento de linguagem natural, esse tipo de coisa. Bom, meu nome é Priscila Ariel, também sou pesquisadora multimídia na área do MediaTek Lab na Globo, junto com o Júlio. Sou formada em ciência da computação, faço doutorado em especialidade em computação gráfica, e meus interesses são realidade aumentada, realidade virtual, computação gráfica, enfim. Isso aí. E falar um pouquinho do nosso propósito, né? Enquanto Globo, a gente é uma empresa que está focado na entrega, né, de experiências emocionais para os nossos consumidores, né? A gente é um dos maiores produtores de conteúdo da América Latina. A gente produz o equivalente a 3.000 horas de conteúdo jornalístico por ano, e o que é equivalente também a 20 filmes, né, de longa-metragem por dia, né, na capacidade total lá dos estúdios Globo, né? E o MediaTek Lab é o laboratório de inovação da Globo em tecnologia, é onde a gente trabalha, e o nosso propósito é justamente expandir as fronteiras da tecnologia, né, procurar tecnologias novas para a Globo, para justamente atacar novas oportunidades de negócio para a empresa. E o MediaTek Lab, ele atua em várias áreas, né? Ele atua em produção de mídia, né? Como realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual e humanos virtuais, que a gente vai ver um pouquinho também hoje. Comunicação, tudo que tem a ver com TV do futuro, comunicação através de radiotransmissão, de 5G, por exemplo, e redes. A gente também trabalha com a criação de dispositivos de IoT, e tudo que tem a ver com o universo maker, né, dispositivos. IA é uma coisa que permeia vários desses trabalhos, né? É um foco de pesquisa da gente também. E a gente também trabalha com antecipação, né, de mudanças que possam impactar o negócio da Globo, né? E trazer essas tendências para dentro para a gente poder propor coisas novas. E falando em coisas novas, a gente também investe em práticas, né, de cultura e inovação para poder espalhar isso dentro da empresa e fazer o nosso trabalho ficar cada vez melhor. Vamos falar então um pouquinho desse tema de mídia sintética e os chamados seres virtuais, né? Começando com mídia sintética, né? O que é isso? Uma definição que a gente tem é que é a criação e manipulação de mídia automaticamente usando IA, né? Um outro nome para isso é mídia gerada por IA e deepfakes, né? Que é um nome mais famoso aí, mais informal, né? E a gente pode ter deepfakes com vários tipos de mídia base, né? A gente pode ter, hoje a gente tem algoritmos, né, que são capazes de responder perguntas, interpretar textos, né, como é o caso de GPT-3. Algoritmos que são capazes de clonar a voz, né, de pessoas, sintetizando frases que a pessoa originalmente nunca disse, né? E até mesmo a modificação de vídeos existentes para trocar o rosto de uma pessoa, né, com aplicações de entretenimento e outras coisas. E sempre que a gente fala de mídia sintética, né, é um tema bem amplo e as pessoas têm visões diferentes, né? Principalmente quando o assunto é deepfakes, né?
surge o tema de fake news, né? É importante a gente reconhecer, né, que existe um potencial ali para causar danos, né, com a criação automática de fake news, manipulação, né, maliciosa ali de vídeos, né? Porém, né, a tecnologia por si só ela não é inerentemente ruim, né, maligna, né? Depende sempre de como você aplica, né? E há trabalhos que se preocupam, né, em detectar deepfakes para evitar o seu uso, o seu espalhamento nas redes sociais, só que não é o nosso foco aqui hoje, né? Algumas empresas, elas veem mídia sintética, né, como uma forma de você criar, né, um projeto tecnológico que tem aquele charme, né, de inovação, né, trazendo um retorno ali para a marca, né, mas não um retorno para o business. Então, nada contra também, mas a gente não vai se concentrar nisso aqui hoje. E um outro nível que a gente sempre responde esse tipo de pergunta que fazem para a gente é a questão, quando a gente fala de inteligência artificial, tem aquela história da automação substituindo as pessoas, né? E pergunta para a gente, a IA vai substituir, né, o jornalista ou essa pessoa aqui e tal, esse trabalho que vocês estão fazendo? Então, o nosso foco, ele não é substituir o trabalho de ninguém, né? A gente sempre tem uma boa relação dentro da empresa com as áreas que a gente trabalha, né? A gente faz em parceria esses trabalhos e não é uma coisa que a gente está interessado em buscar, né? Então, o que a gente está interessado de verdade, né? Justamente as oportunidades novas, né, que surgem. Aquilo que a gente não conseguiria fazer sem a mídia sintética, né? Aquilo que passa a ser factível de fazer com a mídia sintética. Então, a gente vai chegar lá no que isso significa, né? E falando agora de seres virtuais, né? A gente tem uma definição aqui que é muito, muito interessante, que são personagens digitais que você consegue criar um laço emocional, né? Então, você pode ter um personagem que é baseado numa pessoa real, né? Um dublê virtual, um ator virtual, ou você pode ter uma criação original, que aí você tem virtual influencers, você tem VTubers, assistentes virtuais e por aí vai, né? E quando o assunto é influencer virtual, a gente tem uma infinidade deles, né? A gente tem influencers que não são humanos, né? Por exemplo, esse aqui, o Be-Influencer, né? Uma abelhinha, né? Que fala sobre tem ativismo ambiental. A gente tem aqui no centro da tela também o Goodmon e o Jenk, né? Que são personagens que não são humanos. E a gente tem marcas, né, famosas como o KFC fazendo aqui promoção, né, de até outros produtos, né, com o seu personagem que representa a marca, né? A gente tem vloggers como a Barbie, artistas musicais. Então são uma variedade incrível assim de influências virtuais. Inclusive no Brasil a gente tem alguns exemplos. E talvez a mais famosa delas, né, é a Miquela. Ela é uma modelo e artista musical e tem atualmente quase 3 milhões, né, de seguidores no Instagram, né? E o detalhe importante, né, que as marcas, né, famosas, como vocês estão vendo aí, Chanel, Adidas, Diesel, elas pagam os influencers como a Miquela, né, fazerem postagens, né, promovendo suas marcas nas redes sociais. Isso é um influencer marketing, né? E é uma coisa bem interessante. Aqui no Brasil a gente tem a Lu, tá? Que não é a única, a gente tem a Nath da Natura, tem a Mara do Amaro, que é uma loja de roupas, né? Então, tem vários exemplos. E a Lu, né, ela é uma personagem que está sempre associada à marca da Magalu. Ela tem presença em várias redes sociais, né? Se comunica com os clientes, consumidores, né, de várias maneiras diferentes, faz reviews de produtos, dicas, faz postagens patrocinadas, né? Como é o caso aqui, né? Falando da Samsung. Então, é bem interessante. E uma pergunta que aparece para a gente é
o quão engajadores são esses personagens, né? E uma pesquisa foi atrás disso, né, e revelou o seguinte, que o engajamento, a taxa de engajamento nas redes sociais com os influencers virtuais, ela chega a ser bem maior do que com um influencer médio, né, normal. A gente sabe que a questão de ser algo novo, né, uma curiosidade, explica parte do interesse, né? Afinal, a pessoa quer interagir ali para ver como o personagem virtual vai responder. Só que tem uma parte disso que é um interesse real mesmo, né? Que é um engajamento porque a pessoa se identifica, né? Criou um laço emocional, né? Como a gente estava dizendo antes. E aqui, olha, mostra e fica bem claro a questão da importância do Brasil, né? Aqui esse gráfico é de audiência de influências virtuais por país, né? E você vê que o Brasil está logo atrás dos Estados Unidos, né? Muito puxado pela Lu, da Magalu, mas tem outros personagens também. E também por conta da questão do brasileiro ser muito fã das redes sociais, está muito nesse meio digital também. E falando de algumas empresas, né? Hoje em dia a gente tem várias empresas que estão ligadas à produção de mídia, né? Mídia sintética e trabalhando com menos virtuais. A Digitals, essa aqui do cantinho, ela é uma agência de modelos virtuais para fazer propaganda de itens, né, de moda, de algumas marcas até bem famosas. A Scientisia é uma empresa que você consegue criar o seu personagem virtual, né, a partir de um vídeo, e aí com a síntese de texto, você consegue fazer com que o personagem fale o texto que você quiser, né, o conteúdo que você quiser. O Genius, ele atua com celebridades, né, nas redes sociais, criando esses avatarezinhos que você consegue fazer propaganda, merchan, pela pessoa, né, sem a pessoa participar ali, e fazer colaboração com outros avatares que eles têm na plataforma também. É bem interessante. E o Superplastic, que está aqui como exemplo, né, de personagens não humanos, e eles também vendem merchan no site deles, das pessoas que acabam virando fãs dos personagens. E eu tenho aqui um resumo dos pontos fortes, né, desse humano sintético, né, que seria você mesclar a mídia sintética com os personagens, né, os seres virtuais. A primeira questão é a alta disponibilidade, né? Você tem esses personagens estão disponíveis ali para fazer propaganda, fazer peças da maneira que você quiser, né? Brand safety também, você nunca vai ter um personagem sendo controverso, falando alguma coisa errada, né, indevida. Eles já nascem com objetivo de negócio, com um público-alvo em mente, né, que é algo bem interessante. Você tem liberdade criativa, né, de criar o personagem do jeito que você quiser. Pode ser um animal, pode ser uma criatura, ou do jeito que você quiser. Você pode botar ele em qualquer lugar, né, no tempo ou no espaço. E ele representa, né, uma propriedade intelectual daquela empresa que criou, dando muitas possibilidades ali para trabalhar com isso, né? E agora eu queria passar a palavra para a Priscila, que vai mostrar o nosso trabalho que está dentro desse contexto aí. Certo. Bom, gente, diante de tantos exemplos de mídia sintética, né, em humanos virtuais, agora a gente vai mostrar para vocês o nosso projeto que se chama AIDA. E o que é esse projeto, né? A gente criou um sistema que é um gerador de mídia que emprega humanos virtuais. E para provar o conceito, a gente criou um caso de uso que é um telejornal, que apresenta um resumo das principais notícias, tá? E a produção, né, desses resumos de notícias, ela foi automatizada de ponta a ponta e ela se encontra totalmente na nuvem. A gente também criou uma personagem virtual, também se chama Aida, para dar uma cara, né, e voz para essa transmissão das notícias. Bom, reforçando aqui um ponto que o Júlio até já comentou, mas é bom lembrar que o nosso objetivo aqui é criar ferramentas que auxiliem no dia a dia,
que, de alguma forma, otimizem o trabalho, que nesse caso foca jornalismo, né, mas a gente tem diversos exemplos para outras áreas também, de entretenimento, enfim. Então, é sempre usar a inteligência artificial, por exemplo, né, para somar no nosso dia a dia, né, e a gente não está pensando em substituição, tá? A gente está tentando pegar um nicho onde as produções tradicionais não chegam, que é a personalização para o usuário, é a produção em massa de vídeos e para que atinja de forma diferente cada usuário, cada público, tá? Bom, e por que a gente está criando isso, né? A nossa motivação é criar conteúdo para publicidade, para jornalismo, para entretenimento, e a gente tem um sistema atual que é eficiente em custos, ele é escalável e ele é personalizável para os usuários, tá? Além disso, né, o momento que a gente está vivendo tem diversos avanços tecnológicos na área da inteligência artificial, computação gráfica, text-to-speech, né? Então, a gente, pensando no avanço dessas tecnologias, aproveitando o boom delas, que é oferecer, né, formas novas de gerar conteúdo, de gerar mídia, né? E o momento que a gente vive atualmente, a pandemia, a gente nota uma desaceleração econômica, né? E a procura de como a gente tem esses novos formatos disponíveis para a produção de mídia. Bom, e no processo artístico, para dar vida à nossa âncora virtual, a gente modelou um personagem realista. Ela não tem nenhuma pessoa igual, pelo menos até o momento não tem, nenhuma pessoa igual aqui no nosso mundo real. Então, é um avatar que não é espelhado em ninguém. E a gente tem o objetivo de renderizar essa cena 3D, essa cena virtual em tempo real. Então, para isso, a gente adotou pipeline para produção de jogos, para produção de games, para que permita que a gente gere essa cena em tempo real. E graças às técnicas atuais, né, para produção de games, a gente pode ter detalhes, né, micro detalhes como poros na face, formato do cabelo, olhos, roupas. Então, cada vez mais as cenas 3D, as cenas virtuais, estão mais realistas. E para dar naturalidade ao movimento da nossa personagem, a gente usou a tecnologia de captura de movimentos, onde a gente pega os movimentos de uma pessoa real. Vocês vão ver aí no videozinho que a gente usou essa roupa, né, de captura, e a gente transfere esses movimentos para o nosso personagem. A gente pode adaptar, melhorar essa captura e transferir os movimentos. A gente também estuda a anatomia facial, para que cada vez mais a gente consiga atingir uma naturalidade na fala do personagem. E agora a gente vai mostrar para vocês uma visão geral do nosso processo, né? Como funciona o nosso sistema. A gente vai passar aqui rapidamente, mas daqui a pouco a gente vai destrinchar isso etapa por etapa para vocês entenderem os detalhes. Então, inicialmente, o nosso sistema é acessado remotamente pelo usuário, através de celulares, tablets, enfim. Ele vai escolher, dentro de uma lista de notícias atuais, ele vai escolher algumas dessas notícias, as notícias que ele quer que a AIDA fale para ele, e ele também vai escolher o tom de apresentação, que é um estilo de apresentação que a gente vai detalhar daqui a pouco. Na etapa 2, as notícias que ele escolheu passam por um processo de sumarização, ou seja, a notícia está num site em formato de texto, e essa notícia está grande, né, porque foi pensada para leitura. Mas a AIDA não precisa ler aquilo tudo, então a gente resume, a gente pega esse texto e faz um resumo, tá, para ela poder passar essa notícia. Na etapa 3, a gente utiliza a inteligência artificial para pegar esse texto resumido e transformar em áudio, que é a fala da AIDA, né, que é a voz da AIDA. E a gente, na etapa 4, faz a sincronização labial, que é a junção desse áudio com os movimentos labiais da personagem, como se ela dublasse aquela voz. Tanto a etapa 4 quanto a etapa 5, que é a etapa de renderização da cena 3D, elas são feitas em tempo real, né? E a gente usa uma game engine para gerar toda a cena virtual. A etapa 6, a gente consegue gerar um vídeo
né, daquela cena virtual que a gente produziu. A gente pode gerar um arquivo de vídeo ou streamar isso para alguma plataforma, já que ele está sendo feito em tempo real, dá para fazer uma live disso, tá bom? Agora a gente vai detalhar cada etapa. Bom, então, na primeira etapa, o usuário, através de um celular, tablet ou computador, ele vai ver uma lista de notícias, lembrando que essas notícias, elas podem ser filtradas pelos gostos dos usuários. Então, se o usuário gosta de política, esporte, tecnologia, economia, saúde, enfim, a gente pode identificar esses gostos dos usuários e oferecer somente notícias do interesse dele. Então, ele selecionou algumas notícias que ele quer que a nossa âncora virtual fale, e agora ele vai escolher o tom de apresentação. Ou seja, ele quer que essa notícia seja transmitida de forma formal ou informal. Aí ele vai escolher, tá? Lembrando que o conteúdo não muda, tá? A notícia será a mesma, né, que ele escolheu, independente do tom. O que muda é a forma como a gente apresenta essa notícia. Então, se ele escolher o formato, o tom de apresentação formal, ele vai ver a Aida como se fosse um jornal nacional, sentado numa bancada, com uma postura mais séria, né, com um tom de voz neutro, e falando aquela notícia para ele. Se ele escolher o tom informal, ele vai ver uma Aida mais descolada, que tem um tom de voz um pouco mais animado, que sorri para ele, dependendo da notícia, claro, se a notícia for ruim, a gente evita, mas a gente tem uma Aida mais descolada, com uma roupa mais descolada também. Então, ele escolheu o tom de apresentação. Agora o Júlio vai falar um pouquinho da parte de sumarização. Beleza. A gente está usando uma API para pegar essas notícias, né, a API do Bing, e a gente faz um ranking dessas várias notícias que estão lá disponíveis, né, de vários jornais, várias fontes diferentes, em busca de algumas coisas, né. Primeiro, a gente quer um texto que não seja muito complicado, né, até para não atrapalhar a síntese de voz, com palavras muito difíceis de falar, que seja difícil de entender, que dificulte a compreensão da notícia em si, né. Um segundo ponto é que a gente não quer opiniões, a gente não quer os op-eds, né, opiniões editoriais, né. Então a gente busca por citações e uso da primeira pessoa, né, no texto para ranquear para baixo esse tipo de texto. E outro ponto é que a gente não quer um artigo muito grande, porque a gente sabe que na hora de sumarizar, a chance de o sumário ser assertivo, né, é menor. E por fim, para fazer a sumarização em si, a gente usa um algoritmo que é baseado numa técnica clássica, que é o LSA, para extrair da matéria original os trechos mais relevantes, que vão sintetizar no sentido de sumarizar, né, o texto. E aqui a gente tem um pipeline, né, que a gente gera texto também baseado em dados, né? Aquele outro processo lá era baseado em texto. E aí, só para resumir aqui, a gente tem alguns dados, né? Por exemplo, dados de tempo, né? Clima, e a gente tem templates que vão fazer a conexão textual ali daqueles dados, né? E aí, quando você junta os dados que você vai usar com os templates que vão ser aplicados, você tem o que a gente chama de storyline. E a passagem, né, o algoritmo que faz a transição de storyline para o texto, né, livre, né, natural, você sai com o texto depois, né? E aqui seria uma interface que a gente criou, né, baseado numa linguagem que a gente criou para fazer esses protótipos, que tem esses três inputs, né, e um texto aqui, que no caso é um texto das eleições. A gente vem usando essa tecnologia em outros contextos também, para vocês verem como funciona mais ou menos, né. Aqui o que eu falei, que é baseado
nos dados, né, do clima. E aqui tem uma outra parte que é quando o texto já está pronto, a gente faz a síntese do texto, do áudio, né? E a gente usa as chamadas vozes neurais, né, que são baseadas em Deep Learning e têm o efeito de serem mais naturais quando você vai ouvir aquele tipo de áudio, né? A gente tem um exemplo que a gente vai tocar para vocês depois. E o legal também é que você pode controlar via tags, né, a forma de você passar aquela mensagem, né? Você pode controlar a velocidade, o pitch, né, adicionar pausas, mas também você consegue dizer o estilo emocional. Isso é muito importante quando a gente vai implementar aqueles tons de apresentação que a Priscila mostrou, porque cada tom vai ter um controle diferente, né, para passar uma mensagem diferente. Bom, e falando um pouquinho de lip sync, que é a etapa 4, a gente faz uma análise do áudio gerado, né, por inteligência artificial, e a gente verifica os visemas, né, monta os visemas. O que é isso? São os sons do áudio casados com alguma animação facial. Ou seja, se a gente tem um som, né, uma etapa lá, em algum segundo do som, a gente escuta A, né, o som a gente vai, naquele momento, ativar a animação da Aida fazendo A. Então, para cada fonema que a gente tem no áudio, para cada um deles, a gente monta um visema, que é a animação correspondente, que a gente chama de blend shape, o blend shape correspondente a esse som. Então, ela vai movimentando a boca de acordo com o som que aparece no áudio. E a gente usa Deep Learning para isso, para poder identificar em tempo real também esses sons e ativar as animações faciais. Na etapa 5, a gente integra tudo. A gente pega tudo que foi produzido, o áudio, os assets que vão ser visualizados na tela. Então, tem uma TV ou um telão atrás da Aida, que a gente pega aqueles vídeos e imagens do site original da notícia e ajuda a ilustrar enquanto ela fala aquela notícia, mostrando as imagens, né? Então, a gente também, nessa etapa, junta as preferências do usuário, que é o estilo de apresentação, por exemplo, que a Aida vai falar, e renderiza tudo em tempo real. Então, o que a gente está produzindo aqui é realmente um game, um jogo que pega todos esses assets e junta e gera uma cena em tempo real. A gente produz um vídeo, né, ou streama esse conteúdo. Então, a gente depende do projeto, né, se escolherem no projeto enviar esse arquivo de vídeo para os usuários, né, eles enviam, ou a gente pode streamar isso também ao vivo, tá bom? E agora vocês vão ver um exemplo da Aida falando um pouquinho. Bom dia, aqui é a Aida. Espero que estejam gostando da apresentação. Estou adorando aprender cada vez mais com vocês aqui no TDC. Até a próxima! Bom, e falando um pouquinho agora das principais características do nosso sistema, a gente identifica 4, que é a plasticidade, o público-alvo, a segurança da marca e a escalabilidade e baixos custos, né? Vamos detalhar cada um deles. Falando em plasticidade, como a gente utiliza a computação gráfica, a gente tem muita liberdade criativa. Então, a gente pode modelar os nossos personagens, moldar os cenários, mudar o que a gente quiser ali em tempo real, por exemplo, a cor do cabelo, dos olhos. Então, pensando numa customização que o usuário pode fazer, ele pode mudar a personagem dele, enfim. A gente também pode adicionar conteúdos, né, como a gente até falou, para ilustrar o que ela está falando ali, como imagens e vídeos, por exemplo, nessa tela ao lado dela. Falando de público-alvo, a gente consegue atingir um grupo ou um indivíduo específico. Então, a gente consegue coletar metadados desses usuários e saber as preferências que eles têm, para a gente ser mais assertivo na hora de oferecer uma propaganda, né? Então, sabendo dos gostos desse usuário, por exemplo, qualquer personagem virtual, tá aí no exemplo a Magalu,
pode oferecer algo que ele já tenha buscado na internet, ou se os metadados dizem que ele gosta da área de games, oferecer coisas de games para ele, enfim, tentar ser mais assertivo nas propagandas, e com o nosso sistema isso também é possível, porque a gente pode fazer vídeos personalizados, né? Pensando na segurança da marca, a gente, a princípio, não está relacionando o nosso personagem virtual a ninguém. Então, até o momento, não existe ninguém no mundo real com a cara da Aida, né? A gente tem as inspirações, mas é um modelo genérico, vamos dizer assim, que não existe ninguém no mundo. Então, com isso, a gente fica mais livre, né, para garantir o direito de uso de imagem. Então, assim, a gente não precisa fazer contrato com ninguém para garantir esse direito de uso de imagem. A gente tem a facilidade de inserir marcas e modelos de negócio por conta disso. E a gente também tem uma segurança na marca, né? Vamos supor o contrário, tá? Vamos supor que a gente tem um personagem igual a uma pessoa no mundo real. E imagina se essa pessoa se meter em uma confusão ou causar alguma polêmica. Isso afetaria diretamente a imagem do personagem, consequentemente a marca que está atrelada a ele. Então, quando a gente tem um personagem que não existe no mundo real, né, a gente tem uma segurança a mais, né? Então, a gente garante que a marca vai ter controle total sobre o que vai ser exibido daquele personagem, né? Bom, e falando em escalabilidade e baixos custos, né, como está na nuvem, né, e é um sistema remoto, a gente consegue escalar independente do número de usuários. Então, a gente pode criar várias instâncias do nosso sistema, cada instância renderizar um vídeo simultaneamente, e isso vai depender do projeto que está usando o sistema e a demanda que ele quer atingir. A gente fez uma estimativa aqui de uma produção de 10 mil vídeos, tá, por mês, cada um em torno de 3 minutos, vamos supor, aproximadamente, e teria um custo de $800 na nuvem. Esse custo, se comparado à produção de telejornal, é muito baixo, né? Mas, como eu falei aqui, a gente tem um foco de atingir o usuário de forma personalizada, né? E se a gente fizer aí um cálculo por vídeo, cada vídeo sairia uns 7 cents aproximadamente, seria 7 centavos de dólar. Se a gente comparar com o SMS da AWS, para mandar um SMS para alguém é em torno de 2 cents. Então, o custo está baixo, bem acessível por vídeo, tá? E pensando no futuro, né, existem outros casos de uso que a gente imagina. A gente acha muito interessante ter um comentarista virtual ao vivo para esportes. A Globo está entrando, já entrou, na verdade, já há um tempo e continua nesse mundo. E tem muito conteúdo, e a gente pode usar a inteligência artificial, né, atrelado no nosso sistema para receber metadados de games e fazer um comentarista em tempo real, virtual, falar sobre esses dados dos jogos, o que está rolando. Um outro caminho também interessante é a criação de influencer virtual, que a gente pode fazer postagens, né, de um determinado assunto usando ele. No lado da publicidade, a gente vê muito valor, né, em criar anúncios personalizados para grupos de usuários e indivíduos. E também, como a gente está em computação gráfica, né, o cenário pode ser modificado, o personagem também, a gente pode inserir diversos produtos e marcas ali, fazer propaganda utilizando o personagem ou o cenário, tá? Bom, aí tem alguns eventos, né? A gente criou esse projeto que vocês estão vendo no IBC, no ano passado, em Amsterdã. A gente teve um convite e criou esse projeto especialmente para essa feira, né, que é um mega sucesso na área de broadcasting, enfim. Então, a gente levou a Aida para o IBC. Em 2019 também a gente fez uma versão dela para a CCXP. A Aida era uma repórter que surpreendia os visitantes quando eles ouviam, né, ela falando e viam ela mostrando a imagem deles e falando o nome deles, eles ficavam surpresos, e eles eram um dos personagens da série Manifest, que é um voo que sumiu durante 5 anos, enfim. Então, o visitante se transformava em um desses
os personagens da série e levava o vídeo para casa. Ele recebia por SMS, por e-mail, o vídeo da Aida com o nome dele ali, né, dentro da série. A gente também publicou esse ano no IBC um paper com esse projeto e as evoluções dele. Não vai dar tempo da gente falar o que evoluiu, né, Júlia? Isso aí já vão ser páginas de outros capítulos para os próximos TDCs da vida, né? E a gente quer agradecer a toda a equipe, essas carinhas lindas aí que estão por trás dos nossos projetos e que sem eles nada disso seria possível também, tá? A gente agradece muito, muito obrigada, gente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E essa aí é a Flow Page, que vocês podem acompanhar os nossos projetos, tá? Nossos contatos estão aí também. Júlio. É isso aí, queria agradecer também. Nesse link aí, vocês podem escanear ou colocar no endereço no navegador. Vocês vão encontrar a nossa newsletter, que atualmente é a melhor maneira de acompanhar o nosso trabalho. Vão encontrar o link do Vem Pra Globo também. E outros links lá, que eu nem me lembro, mas acho que tem o link também do nosso YouTube, que a gente tem palestras que a gente faz mensalmente sobre MediaTek. E agradecer a presença de todos. Se tiver agora um espacinho para perguntas. Se tiver perguntas também. Com certeza. Cara, pessoal, muito maneiro. Pô, sempre que eu vejo, mas eu já vi algumas paradas das talks anteriores, já procurei saber, já vou trazer para vocês aqui, tipo, minhas considerações mesmo. E já abro aí pro chat, pessoal que quiser fazer as perguntas aí, que o próprio TDC tá fechando, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai ser cortado ao vivo aqui, mas se quiserem fazer perguntas, podem fazer últimas perguntas. E assim, bem, pessoal, cara, dadas as últimas, né? As últimas talks que eu assisti e tal, e aí eu fui procurar, né, a questão de, tipo, outros influencers virtuais aí que vocês mencionaram ali e tal. Assim, alguns eu já até conhecia, assim, tipo, tinha lá a Hatsune Miku ali, que é tipo aquele software de fazer música lá, que no Japão os caras usam e tal. Mas eu já tinha ouvido falar, assim, Lil Miquela, né? Lil Miquela lá. Cara, eu lembro que eu segui ela no Instagram e eu juro pra vocês que eu não sabia, cara, se era uma pessoa mesmo, ou se era tipo uma... Aí eu mostrava pro meu irmão, eu dei a cara, não, mas olha aqui. Aí tipo, eu fui olhar com quem que ela se relacionava. E ela se relaciona com uma série de outros também, tipo, o namorado dela, que também era, ou irmão, tipo, uma gama de outros, tá ligado? Todos virtuais, cara. Eu fiquei muito doido. É o clube dos seres virtuais. Ai, muito louco, Júlio. Aí eu falei assim, cara, aí comecei a pensar, né? E aí, internamente, o nosso time aqui de marca empregadora, olha que doideira, a gente começou a considerar algumas coisas, assim, totalmente rascunho, sabe? Tipo, cara, se a gente tivesse uma carinha que falasse pelo Vem Pra Globo, Matheus, não sei se o Matheus tá aí, não sei se ele tá me ouvindo, mas a gente pensou muito isso, que tinha aquela paradinha lá se eu não me engano é do iPhone, que ele bota um rostinho, aí tu mexe a boca, ele mexe também, uma paradinha, tipo, mega simples, assim. Aí ele falou isso, né? Pô, se a gente tivesse um personagemzinho, sei lá, que é um colaborador Globo, tipo, infinito. Cara, tipo, sei lá, vai que passa o tempo, eu saio da Globo, mudo de área, ou a pessoa que a gente imaginou sai, muda. Tipo, ferrou o mascote, sabe? Então, se tivesse não, ferrou a ideia, né, de tu personificar a marca Vem Pra Globo com uma pessoa. Não dá. Mas se tivesse um bichinho, aí a gente ficou pensando nisso. Aí eu fui começando, eu falei, caraca, pô, muito maneiro, cara. Aí eu acompanhei alguns outros que vocês colocaram, né, além da Miquela, que eu vi que tem, tipo, uma família inteira dela ali. Aí, pô, não tô lembrado agora quais que eu vi. Eu fui lá também no da Barbie lá, que eu falei assim, cara, como é possível? Ela fala de uma porrada de tema polêmico, cara. Fiquei muito surpreso. Porque normalmente se desconecta de temas polêmicos, né? Tipo, tentam não falar sobre temas do tipo. E ela tava falando, cara, eu fiquei... Isso é um ponto bem interessante, que é o seguinte, eu já percebi isso também. Não é que eles vão fugir de temas polêmicos, né, mas eles fazem uma coisa calculada, né? Eles percebem, porque dá pimentinha, né? Dá aquele gostinho ali, e a galera se identifica mais
E aí, beleza, mas eles não vão passar do ponto, falar uma coisa, entendeu? Falou tudo, cara, falou tudo. Esse que eu vi da Barbie lá, tipo, era sobre as manifestações contra o racismo que rolaram e tal, né? E, cara, super no tom, assim, perfeito, cara. Tipo, deu o recado ali e não comprometeu muito a marca, a Mattel, né? Tipo, gigante ali por trás e tal. Deixou tudo, eu fiquei assim, muito maneiro. O bom de ter um personagem é isso, você tem controle total do que ele fala, do que ele faz, né? Você é o brain safe que a gente falou ali. Sim, verdade. Ó, surgiu uma perguntinha final aí pra gente fechar o dia aí, do Gleidson. Ele mandou assim: AIDA é um acrônimo ou tem alguma inspiração? Me lembrou o Aldo do BM na 3T, se não me engano. Eu nem consegui captar essa referência, porque eu não conheço muito bem. Mas vocês conhecem. Na verdade, começou como... Black Mirror. Black Mirror. Na terceira temporada de Black Mirror, né? Na verdade, começou com um acrônimo, sim, que a gente, na verdade, pensou no nome, depois a gente pensou no acrônimo, aquele tipo de coisa, né? A gente achou um acrônimo em AIDA, que era Algoritmo Interpretador de Dados, porque começou como um projeto para as eleições, né? Que não tinha ainda a parte de personagem, né? De humano virtual. Isso veio agregando depois. E foi muito bom, porque geralmente a gente não dá bons nomes, né? para os nossos projetos, assim. Às vezes fica, sei lá, gerador de texto 2. O desenvolvedor já sabe, né, Bernardo? A gente tem uma certa dificuldade com a parte de marketing, né? Isso mesmo. É muito importante, né? É muito importante para... Mas a AIDA foi muito acertada. A gente tem que agradecer ao Vitulo, que ele que criou esse nome. Sim. A gente achou um acrônimo. O design aqui. Cara, muito bom. Pô, muito bom mesmo. Bom, pessoal, então, para não estender muito, vou agradecendo demais a vocês dois aí, parceirões, como sempre, Pri e Júlio. Agradecer a todo o pessoal do chat que ficou com a gente até agora. Gleidson, obrigado pela pergunta. Gabriel, cara, assim que acabar, vou mandar uma mensagem para a Pri e para o Júlio pedindo um videozinho. E aí vou postar nas nossas redes. Tentar postar lá no Talento GCom, no Vem Pra Globo. Esse videozinho é sempre a minha parte preferida, cara. Eu falei, pô, a AIDA vai falar, cara. A AIDA vai falar, vai dar um tchau pra galera do evento. Aí vai lá e ela nunca decepciona. Aí, Gabriel, aí confere lá, vou botar os links aqui os links das redes, e aí a gente tenta postar lá logo no final aqui. Mas é isso, Júlio e Pri, muito obrigado mais uma vez. E bom descanso para vocês aí, que já fechamos. Eu botei o meu LinkedIn por aí também, se alguém quiser procurar, enfim, e tirar mais dúvidas. Estamos à disposição, galera. Prazer estar com vocês aqui, viu? Vou copiar a Pri e botar também o meu. A gente está sempre aberto aí para tirar dúvidas. A gente tem outros materiais também, né? Se quiserem se aprofundar, que a gente pode liberar. E é isso aí. Muito obrigado.